Convido a todos a abrir a palavra do Senhor em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Leitura dos versículos de 6 a 13. Eis o que diz a palavra do Senhor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as vossas privações e tribulação, que agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Seca-se a erva e cai a sua flor. O esboço dessa passagem é bastante fácil de enxergar. Nos versículos de 6 a 10, o apóstolo Paulo está agradecendo pelo relatório que ele recebeu de Timóteo sobre os Tessalonicenses. Essa é a primeira, para assim dizer, parte desse esboço. Nos versículos de 11 a 13, nós vemos uma oração de Paulo pelos Tessalonicenses. Nesta passagem, nós vamos observar 3 pontos principais. Nos versículos de 6 a 8, o apóstolo Paulo diz o que é estar firme na fé, como deve ser a sua vida cristã. Nos versículos de 9 a 10, Paulo diz querer que cresçamos espiritualmente. Por fim, nos versículos de 11 a 13, o apóstolo diz que crescemos em amor a fim de crescer em santidade. A grande lição dessa passagem bíblica, ou a grande lição que eu espero você apreenda, é o dever de crescer em conhecimento e verdade, a fim de crescer em fé e amor. Seria um tema, se nós prestássemos de o dever de crescer em conhecimento e verdade, a fim de crescer em fé e amor. Então, em primeiro lugar, mantendo-se firme na fé. Do versículo 17 do capítulo 2 até o versículo 5 do capítulo 3, Paulo tem escrito sobre as suas preocupações para com os Tessalonicenses. O apóstolo temia que eles acreditassem em mentiras. Mentiras que estavam sendo propagadas naquele meio, naquela cidade. Ele, como João diz na sua terceira carta, não tenho maior alegria do que esta, a de ver que os meus filhos andam na verdade. Ele não queria que os Tessalonicenses acreditassem em mentiras, que caíssem em armadilhas. Assim como todo pai consciente quer que os seus filhos andem na verdade, quer que eles rechacem o erro, quer que eles amem a Deus. Paulo queria isso em relação aos Tessalonicenses.
E ele estava ansioso por saber qual era a situação deles. Se eles estavam enfraquecendo, se eles estavam suportando a perseguição. E de repente, Timóteo chega e diz, observe os versículos 5 e 6, ele traz boas notícias, dando conta de que os tessalonicenses estavam crendo em Cristo. Não tinham apostatado, tinham se mantido firmes, estavam firmados na palavra, estavam andando na fé. Essa é a primeira vez que Paulo chama de boas notícias algo que não seja o evangelho propriamente. Porque você sabe que a palavra evangelho significa boas notícias. Mas aqui ele usa o termo boas notícias ao que ele tinha para se referir, ao que ele tinha ouvido por parte de Timóteo em relação àqueles crentes, homens e mulheres, rapazes e moças e crianças, que ele sabia estarem firmes, firmados na fé. Nós temos aqui um superlativo. O apóstolo estava aliviado por receber notícias tão boas. O apóstolo Paulo não consideraria notícias boas que um membro da igreja de Tessalonicenses tivesse participado da Olimpíada da Grécia, tivesse obtido, ganho medalhas. Bom, tudo bem. Mas o coração dele não se alegraria tanto quanto em saber que aquelas pessoas a quem ele tinha evangelizado, que ele tinha levado a fé em Cristo, estivessem crescendo, aprendendo de Deus, tendo seus olhos firmados nele. Observe agora o versículo 8, versículo em que o apóstolo diz, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Se é que estáis firmados no Senhor. O se aqui não é usado para levantar dúvida sobre como os tessalonicenses estavam vivendo, mas para que para enfatizar aquilo que leva o apóstolo a dizer, entre aspas, agora vivemos, que é o relatório segundo o qual os tessalonicenses estavam firmes na fé. Essa é uma linguagem um tanto extravagante, pouco usual. É como a linguagem falando de pai, linguagem de pai falando sobre os seus filhos, ao saber que eles estavam bem. Os filhos, nem sempre, se dão conta de que os pais estão interessados no bem deles, dispostos a fazer tudo por eles. Ao longo dos anos, eu já ouvi tantos pais sofrendo, chorando, lamentando-se pelo rumo que os seus filhos tinham seguido na vida, pelos caminhos tortuosos que estavam trilhando. O apóstolo Paulo não era o pai biológico dos tessalonicenses, mas era o pai espiritual deles. Tinha o mesmo cuidado, a mesma preocupação, o mesmo interesse para que aqueles crentes jamais se afastassem do Senhor. John Stott, comentando sobre essa passagem, diz: o amor pastoral é paterno em qualidade. Paulo amava os tessalonicenses como se fossem filhos dele. Essa foi a experiência de John Stott também. Enquanto pastor, mesmo sem ter filhos, exceto os seus filhos espirituais. No caso de Paulo, ao saber que os seus filhos espirituais estavam bem, ele diz: agora vivemos. É como se ele estivesse morrendo. Ele estava sendo consumido, ele seria grandemente entristecido se os tessalonicenses não estivessem andando na verdade. Mas agora ele está aliviado. Ele tem uma razão para viver. Ele diz: agora vivemos. Vendo programas policiais, quando um pai e mamãe perde um filho, as drogas, para o pecado, é preso, comete um crime, passa por um infortúnio qualquer, sobretudo quando morre. Eles dizem: a minha vida se acabou. Guardando as devidas proporções, se o apóstolo Paulo tivesse ouvido dizer que os tessalonicenses estavam voltando aos rudimentos do mundo, estavam na prática da idolatria,
afastando-se do Senhor, a sua alma, seu coração estaria partido. Mas agora não. Ele está alegre. Agora vivemos. Eu tenho alegria. Veja os versículos de 6 a 8 novamente. Observe que o apóstolo não diz que eles não estivessem passando por aflições. Eu estou alegre porque tudo lhes vai bem. Não há nada com que se preocupar. Eles têm dinheiro, eles pagam suas contas, eles não têm inimigos, todos estão em paz com eles. Não é isso que o apóstolo está dizendo. O apóstolo não está dizendo que eles não estavam sendo perseguidos. Eles estavam, na verdade. Eles estavam no meio hostil. Tantas dificuldades, tantas lutas. Mas eles estavam, na verdade. Paulo não está dizendo que estava alegre porque a vida deles era fácil, um mar de rosas. Ele diz que pode viver de novo porque eles estavam firmes na fé. Todo pai e mãe quer que os seus filhos tenham uma vida tranquila, tenham bons empregos. Mas Paulo está alegre aqui, porque os tessalonicenses estavam firmados na fé, crescendo em amor. Sobre os termos fé e amor, Calvino diz o seguinte: Paulo nos dá um breve sumário de toda a piedade, com essas palavrinhas, fé e amor. A vida de piedade, ele continua, pode ser resumida em fé e amor, acreditando nas promessas de Deus em sua palavra, acreditando em Jesus como ele é apresentado no Evangelho. Fé, amor, amor a Deus, amor de uns aos outros, amando o próximo. Em outras palavras, a vida cristã pode ser resumida em fé e amor. Sim, isso é verdade. E é verdade porque é o que a palavra de Deus ensina. Você está vivendo em fé e amor. Você é alguém que acredita nas promessas de Deus. Você é alguém que ama aqueles que estão ao seu redor, se importando de maneira prática por eles. Mas aqueles que estão distantes, inclusive aqueles que estão perdidos, intercedendo por eles. Se você ama, você vai atrás deles, você quer trazê-los para Cristo. Como você se refere a eles? Que palavras você usa em relação àqueles a quem você diz amar? Ou aqueles a quem você deveria amar? Se as suas palavras são ríspidas, insensíveis, você não ama. Se você não ama, você não tem fé. Não tem fé viva. Fé acredita que Deus é Deus. Vive para Deus. Pensa os pensamentos de Deus. Leia a palavra de Deus. Se deixa revestir de Jesus Cristo. Mas observe ainda que Paulo não está dizendo que eles amavam uns aos outros apenas. Ele diz, mas a todos. Observe o versículo 12. Diz: Senhor, nos faça crescer, aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. É muito bom amar os da sua casa. Muito fácil até. Mas é aqueles com quem você não tem afinidades, com quem você não se identifica, aqueles que talvez discordem de você, aqueles a quem você não convidaria para a sua casa, aqueles com quem você não tem comunhão, aqueles para quem você olha e diz, eu não quero contato, eu já não fui com a cara, eu não me interessa, eu não quero no meu convívio, no meu círculo de amizades. Vocês, crianças, rapazes e moças, vocês têm fé e amor? As pessoas mais infelizes, mais derrotadas, mais fracassadas, são aquelas que nem têm fé, nem têm amor. São pessoas que odeiam, são pessoas que não amam, são céticas, são cínicas,
sobre o que falamos ontem à tarde. O que chamam de educação em nossos dias visa exatamente a isso. Mas vocês, cada pessoa aqui nessa manhã, deve avaliar-se para ver se tem fé. Fé que é dom de Deus. E amor. E isto vocês serão conhecidos como meus discípulos. Qual o critério? O que padrão? Como vocês serão conhecidos como os discípulos de Jesus? O que lhe indicará que vocês amam a Cristo, andam nos caminhos dele, que o seguem? É o amor. E isto serão todos conhecidos, vocês serão conhecidos como meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Se nós tivermos amor aqui, entre nós mesmos, nós vamos naturalmente atrair outras pessoas, porque elas vivem num mundo de ódio, numa sociedade em que são desprezadas. E elas querem ser acolhidas, recebidas, no meio, numa esfera, num ambiente em que o verdadeiro amor é praticado e não o ódio. Aqueles a quem a gente evangeliza e não vêm. Aqueles que são contactados e não se interessam pela verdade, pela fé bíblica. Se você viver com fé e amor, você vai despertar neles interesse por conhecer a Cristo. Quem são essas pessoas que são tão diferentes? Os primeiros cristãos, em Atos 2, 3, 4, diz Lucas, o autor daquele livro de Atos, que eles caíam na graça do povo. Como eles caíam? Porque eles caíam na graça do povo. Porque eles contavam com a simpatia do povo. Porque eles manifestavam fé e amor. Em segundo lugar, os cristãos crescem na fé e em amor pela verdade. Observe os versículos 9 e 10. Tendo agradecido a Deus pelo amor e fé dos Tessalonicenses, Paulo, mais à frente, nos versículos 9 e 10, diz: pois que ações de graças podemos tributar a Deus tocante a vós outros, com toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente. Por quê? Porque Paulo os queria ver pessoalmente. Porque Paulo queria acompanhá-los, estar com eles, comer pizza com eles, andar no campo com eles, rir com eles, conviver com eles, estudar com eles, orar com aquelas pessoas. Porque ele queria, ele diz, observe o versículo 10, reparar as deficiências da vossa fé. Ou seja, ele queria pastorear aquelas pessoas. O que isso quer dizer? Lembre-se que Paulo esteve com os Tessalonicenses e pôde ensiná-los por poucas semanas. Paulo não ficou 1 ano, Paulo não ficou tampouco 2 anos, ele ficou poucas semanas, talvez 2 semanas, talvez 3, não mais do que isso. E ele diz que ele voltar para reparar as deficiências da fé deles. Paulo não podia gerar fé. Só o Espírito Santo pode fazê-lo. Mas como é que a fé robustece? Como o apóstolo Paulo queria reparar, corrigir as deficiências da fé deles? O que é que diz o próprio apóstolo em Romanos 10, 17? A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, Paulo queria pregar para eles, ensiná-los, doutriná-los, firmá-los na verdade, instruí-los, porque havia deficiência na fé deles. Hoje há pessoas que acham que a verdade não é importante, que doutrina não é necessária, que não se deve ler, devorar, estudar, meditar na palavra de Deus. Acho que isso é de pouca importância. O apóstolo não pensava assim. Os pais devem reparar a deficiência da fé dos filhos em casa. Todos nós devemos nos avaliar para vermos se nós mesmos temos deficiência em nossa fé.
E aqueles que pregam, como Paulo, deve ter essa preocupação primordial em confirmar os crentes na verdade. Paulo nos diz ainda em 1 Timóteo 1,5 que o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Paulo pregava e ensinava com vistas a que houvesse discípulos que amassem a Deus, que amassem ao seu próximo, que amassem uns aos outros, com um coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Às vezes nós nos refreamos de chamar outras pessoas que estão indo para falsas igrejas em que a fé delas é deficiente, vai continuar deficiente, jamais deixará de ser deficiente, porque a gente não vê importância, não vê a urgência em que elas andem na verdade. Paulo via, João via, Pedro, o próprio Senhor Jesus, os profetas, porque Deus abençoa a verdade. O ensino de Paulo visava exatamente a isso, ou seja, que os tessalonicenses crescessem em amor. Assim, quando Paulo disse que gostaria de retornar a Tessalônica e reparar as deficiências da fé dos tessalonicenses, ele está dizendo querer que a fé deles cresça pela verdade, pela palavra de Deus. O apóstolo tinha uma visão elevada das Escrituras. E você? Quando eu era novo convertido, ao final do culto, saímos, grupo de rapazes e moças, para a frente da casa de um ou de outro, para conversar, para passar tempo juntos. Nem sempre as conversas eram edificantes. Não se conversava sobre o sermão. Não se tinha em mente o valor, a importância crucial da verdade. E alguns, inclusive, na rua, numa calçada, sentavam nas suas Bíblias. Você jamais verá um muçulmano, proponente da mentira, servindo um falso ídolo, um ídolo maligno, deixar o Corão no chão, na escada, uma cadeira, colocar outros objetos sobre ele, deixá-la empoeirada. Mas cristãos fazem isso. De qualquer jeito, jogam em qualquer lugar, abandonam, esquecem, sujam. Serve para amontoar objetos sobre ela. Alguns não atentam para isso, mas isso mostra o quanto nós apreciamos ou não a palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus, como um senhor estrangeiro, que inclusive aparece naquele filme Deus Não Está Morto, barba grande, está sempre com a Bíblia. Dificilmente ele posta uma foto em que ele não esteja segurando a Bíblia, ou lendo-a, ou citando versículos. Você faz isso? Você tem esse apreço, esse apego pelas Escrituras? Vocês estão ouvindo, crianças? E vocês também precisam amar a palavra de Deus. Bom, mas eu não entendo. Bom, mas eu não consigo ler. Bom, mas eu não tenho hábito de ler. Você anda com ela assim mesmo. Você vai como se aquela fosse a sua única saída, e de fato é. Você não vai crescer espiritualmente, não vai saber como agradar a Deus, não vai se incumbir daquele que é o propósito principal para o qual você vive, sem a palavra de Deus. O apóstolo quer suprir-lhes com o ensino que eventualmente lhes estivesse faltando. E isso é de suma importância. Não entendemos
como a verdade funciona, não saberemos por que nós nos reunimos domingo após domingo. Porque essa é a maior atividade que podemos nos engajar. Aquela para a qual nos preparamos durante toda a semana, para chegar na hora, para adorar, para virmos com os corações prontos. Tampouco entenderemos, porque estudamos a palavra de Deus. O apóstolo quer que você e eu entendamos isso. O que aprendemos da palavra de Deus deve transformar as nossas vidas. Alguém que estuda teologia e aprende sobre a união hipostática das duas naturezas, humana e divina de Jesus, não pode voltar para casa e maltratar a sua esposa, e negligenciar a vida espiritual dos seus filhos, e deixá-los fazer livremente o que quiserem, mesmo que isso desagrade ou ofenda a Deus. Você deve entender tudo o que Deus diz em sua palavra. Tudo que você entender deve operar mudança na sua vida, tanto em relação a Deus, quanto em relação ao próximo. Então, como é que Paulo vai reparar as deficiências da fé dos Tessalonicenses? Resposta: ensinando-lhes a palavra de Deus, ensinando doutrina, levando os coríntios, os Tessalonicenses a memorizar o breve catecismo da época, a fim de que as vidas deles estivessem conformadas à palavra de Deus. É isso que Paulo diz em Romanos 12, 1, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós crescemos em fé, e em fé pela verdade. Vocês veem, pais, se vocês viram seus filhos pecando, contrariando a palavra de Deus, no que quer que seja, vocês têm o dever de adverti-los, de ensiná-los, de corrigi-los, para que eles não percam a sua alma. Muitos filhos sofrem porque os pais que têm experiência, que devem saber melhor do que eles, os deixam seguir os caminhos perversos que eles decidem seguir, e que os pais têm medo de confrontar e de corrigir. O apóstolo Paulo não era assim. Ele corrigia, ele se importava, porque ele amava e porque ele sabia como agradar a Deus. Em terceiro lugar, crescer no amor cristão é necessário para a piedade. O que nós vimos até agora? Nós vimos que o apóstolo Paulo queria que os Tessalonicenses, e Deus quer que você e eu estejamos firmados na fé. O apóstolo queria que os Tessalonicenses crescessem na fé e em amor pela verdade. É o que o Senhor quer para mim e para você. E por fim, crescer no amor cristão é necessário para a piedade. Não há nada mais revolucionário, não há nada mais urgente, crucial, inegociável do que nesse mundo viver uma vida de piedade. Não há nada mais revolucionário no mundo de impiedade. Gente mentirosa, gente impura, gente maligna, gente que chama a verdade de mentira, gente que chama as trevas de luz, gente que inverte tudo e tem uma percepção deformada da realidade e, sabendo terem sido criadas para adorar a Deus, negam-se a fazê-lo. No meio como esse, não há nada mais urgente, mais necessário do que homens e mulheres, do que rapazes e moças, crianças piedosos. Ouça o que diz Paulo nos versículos 12 e 13. E o Senhor nos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai,
na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Por isso que Paulo, em 1 Timóteo 1,5, como já vimos, disse que lhes ensinaria a verdade a fim de que eles amassem. Paulo diz querer que os Tessalonicenses crescessem e aumentassem em fé, em amor, a fim de serem confirmados em santidade. Como isso funciona? Paulo quer dizer que é impossível crescer em amor fora de um contexto em que as pessoas se amem umas às outras, com atitudes, não é só falando, é com atitudes, com prática. Como é que eu posso demonstrar que amo o meu irmão? Vocês gostam de estar juntos? Vocês são hospitaleiros uns para com os outros? Essas são maneiras de provar que nós amamos. É impossível, se você estiver sozinho, é impossível manifestar, mostrar-se como uma pessoa frutífera, alguém que tem o fruto do Espírito. Os frutos aqui se refere Paulo em Gálatas 5. Se você vive isoladamente, é impossível se você estiver sozinho, porque você deve ser frutífero para com os outros. As virtudes da vida cristã não podem ser cultivadas por quem vive de maneira solitária. Nós precisamos estar em comunidade e prestando contas uns aos outros. Se os irmãos e irmãs nessa manhã querem ser confirmados em santidade, vocês têm de aprender a perdoar uns aos outros, a suportar uns aos outros, a conviver uns com os outros. O amor cobre multidão de pecados. Quando nós amamos, nós pensamos o melhor da pessoa, mesmo quando somos tentados a pensar o pior. É isso que faz o mundo olhar para nós e perceber que nós não somos como eles. Se o mundo vir que somos iguais a eles dirão que nós não temos nada a lhes ensinar. Mas para isso, você e eu devemos crescer em amor. Porque o amor é necessário a fim de que sejamos confirmados em santidade. Concluindo, essa passagem coloca diante de nós algumas aspirações que devemos ter. Você quer crescer em fé e em amor? Você não gostaria de crescer em conhecimento e verdade a fim de crescer em fé e em amor? Você não deseja ser mais santo e mais piedoso? Querendo ser mais piedoso, você terá de pedir a Deus que lhe dê graça para crescer em fé e em amor. Sendo assim, quem cresce em amor terá de pensar sobre os outros mais do que sobre si mesmo. É dessa maneira que se vive a luz do retorno de Jesus. Todos nós temos o dever, a obrigação de viver a luz do retorno de Jesus. Vindo agora, passando ao lado da igreja, ali, eu avistei uma senhora no terraço da sua casa, sentada, do que parece ser uma cadeira de rodas. Provavelmente é uma pessoa idosa, esperando a morte chegar. Ela já foi criança, como vocês, crianças. Já foi jovem, como vocês, jovens, como cada um aqui. Mas como se encontra agora? Tinha planos, tinha projetos, queria casar, queria ter filhos, tinha aspirações, mas pela forma, pela condição, pelo que ela mostra agora, sentada numa cadeira, em pleno dia do Senhor, de manhã, ela negligenciou, muito provavelmente, tudo isso que o apóstolo Paulo ensina aos Tessalonicenses aqui.
se você não atentar para essas palavras. Você que agora talvez não veja a urgência de crescer em fé e amor, está firmado em Cristo. Se você adiar isso, vocês crianças, vocês adultos, jovens, um dia você se encontrará naquela situação. A cena é triste, é trágica. É alguém que teve toda a vida para dedicar a Deus, para servir aos outros, para viver com propósito, para ter um objetivo, uma razão para viver. Agora se encontra naquela situação. E quantos não estão assim, exatamente assim em Feira Nova? Quantos que nunca pensaram sobre viver, sobre balizar a sua vida pelo retorno de Jesus? Jesus vai voltar um dia. Quando? Eu não sei. Deus sabe. E com certeza Ele voltará. Isso é real, isso é verdadeiro. A própria palavra do Senhor diz: e então se verá o Filho do Homem, vindo nas nuvens dos céus com grande poder, glória. Poucas certezas nós podemos ter nesse mundo, nessa vida. Mas essa certeza você e eu podemos ter. Um dia o nosso Senhor voltará, um dia cada um de nós prestará contas a Ele. Você vai estar pronto? Você está fazendo isso que o apóstolo Paulo ensina aqui? Você está vivendo à luz do retorno de Jesus? Como você vive a sua vida à luz do retorno de Cristo? Você deseja ser santo e permanecer firme na fé? Fé e amor andam juntos. O tipo de igreja, de comunidade da aliança que queremos ser, é aquela que ama e que acredita e que tem fé e que floresce e que frutifica e que, em última análise, glorifica a Deus. Oremos. Senhor, te louvamos, ó Pai, te bendizemos, porque a tua palavra é verdadeira. Porque naquilo que é essencial para o nosso crescimento, para a nossa santificação, ela é clara, contundente. Todos podem entendê-la. Mas nós sabemos, ó Deus, que o problema não é entender. O problema é o coração rebelde. É a indisposição para obedecer às tuas palavras. Nessa manhã, vem a nós, graciosamente, santifica-nos. Repara as deficiências da nossa fé. Corrige-nos. Desperta-nos, dizendo os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei, as excelências de Cristo e nos deleitemos nele. Em nome de quem oramos. Amém.